Hoje falaremos sobre Terraform, mais especificamente sobre Workspaces. Sim, você já utilizou Workspaces no Terraform? Não, cara. Minha mãe não deixa. Olá a todos, a todas. Muito bem, estamos de volta, estou de volta aqui gravando novamente com este cenário maravilhoso, agora com este quadrinho lindo e belo. Mas antes de ir ao que interessa, vamos falar sobre o que também interessa. Deixe seu like nesse... Mentira, ainda não. Deixa o like no final. No final eu vou pedir o like, porque esse vídeo vai estar muito bom. Mas inscreva-se no canal, ative ali o badalo do sucesso, saudades pantufa, para receber as notificações quando a gente lançar novos vídeos, novos e maravilhosos vídeos. Siga a gente nas redes sociais, TikTok, Twitter, LinkedIn, Instagram, ForShare, todas as redes sociais. Vini, Oi. hoje falaremos sobre Terraform. Gosto. Exatamente. Terraplanagem é bom, cara. Falaremos sobre o nosso querido Terraform, mais especificamente sobre Workspaces. Sim, você já utilizou Workspaces no Terraform? Não, cara. Minha mãe não deixa. Ah, tua mãe não deixa? Ela sabe o que é Terraform, com certeza. Conceituando, antes de ir para a parte prática, os Workspaces eles permitem que a gente tenha ambientes isolados que utilizem o mesmo código. Tá? O que eu quero dizer? Você pode utilizar o mesmo código para determinados ambientes, né, que vão utilizar configurações diferentes, variando de acordo com a necessidade. Durante o vídeo aqui eu vou apresentar alguns exemplos práticos, alguns casos de uso onde a gente pode utilizar esta configuração. Vamos para o primeiro exemplo: ambiente de produção e desenvolvimento. É muito comum quando a gente está utilizando o cloud, a gente tem ter esses dois ambientes separados. E geralmente a gente utiliza tudo na cloud. Né? Então, por exemplo, dificilmente tu vai ter uma empresa séria, idônea, vai ter somente o ambiente de produção lá. Vai ter no mínimo um ambiente de homologação para que você possa fazer os testes de maneira mais parecida com o que vai rodar na produção. Porém, nem sempre ou quase nunca a infraestrutura que você vai usar em produção é a mesma de desenvolvimento ou de homologação, certo? Em produção você precisa ter um determinado tipo de recurso, uma determinada quantidade de recursos disponíveis para atender os seus usuários, enquanto nos ambientes de homologação e dev você geralmente utiliza configurações mais simples, né? Até pelo custo, né? Afinal, cloud é barato, mas é caro. Eu vou mostrar aqui um código extremamente simples do Terraform que utiliza o Workspace para a gente criar um ambiente que seja, por exemplo, de dev e um ambiente que seja de produção. Eu só criei o arquivo main.tf e não tem absolutamente nada, não dei um Terraform init, absolutamente nada. Então, vamos iniciar. Primeira coisa, eu já tenho aqui um pequeno código de exemplo. Em seguida, vou dizer o que ele faz, certo? Aqui, basicamente, a gente está criando dois tipos de recurso, certo? Que é uma instância EC2 e também um bucket S3. Primeira coisa, vamos dar um Terraform. Tenho várias versões do Terraform instalada aqui. Vamos utilizar a 1.3.9 Terraform init para ele baixar os módulos necessários. Aguardamos alguns dias. Muito bem, vamos à explicação do que esse código faz. Esse código é extremamente simples. Então ele cria dois tipos de recurso, a AWS Instance, que nada mais é que uma instância EC2. Pô, mas se eu quiser usar isso aí na Azure, que eu não gosto da AWS, eu gosto da Azure. Dá para usar tranquilamente. Obviamente que aí você vai utilizar o tipo de recurso diferente, mas o Workspace você consegue utilizar na Azure, na AWS, na OCI, onde tu... DigitalOcean, não vou falar mal, porque daqui a pouco vai que eles queiram patrocinar a gente, né? Dá para usar também na DigitalOcean, com certeza. E no Alibaba? Pô, cara, lá é bom pra caramba. Porra, no Alibaba eu não sei, nunca testei. Numa dessa, não dá. Alibaba, patrocina nós. Então bora lá, seguindo a explicação desse código marotinho. Aqui na criação da nossa instância eu estou passando qual é a imagem, estou dizendo qual é o tipo e setando duas tags. E na criação do nosso bucket eu estou dizendo qual é o nome do bucket e estou definindo aqui uma ACL. Básico, né?
Porém, você observou que temos aqui sim uma variável chamada terraform.workspace. Mas da onde que ela tira, que ele usa essa porcaria? Veja comigo. Se a gente der um terraform workspace list, veremos que temos somente um workspace criado, que ele é default. Se a gente executar o código da maneira que está, o que o Terraform vai fazer? Ele vai criar a nossa instância EC2, a nossa AWS Instance, com o nome server-instance-default, ou seja, esta variável terraform.workspace, ele pega o nome do nosso workspace. Portanto, vamos agora criar um novo workspace. Terraform workspace new dev e tcharam, dando um list novamente, ele criou o dev e inclusive já selecionou ele como o que está sendo utilizado neste momento. Note que temos aqui este asterisco do lado. Se eu quiser voltar para o default, eu poderia colocar Terraform workspace select default, e quando damos um list, o asterisco foi para cima, foi para o default, então estamos utilizando novamente o default, certo? Mas queremos o dev. Maravilha! Então, basicamente, eu posso criar diversos workspaces. Nesse exemplo número 1 que a gente está fazendo, que é separar um ambiente de dev, de homologação, de produção, ou o ambiente que a gente quiser, né? Eu poderia criar aqui todos os meus ambientes. Workspace new prod, workspace new homolog, por exemplo. E ao dar um list, vemos que todos eles estão criados. Entendido este primeiro exemplo? Vini, entendeu? Por enquanto sim, cara. Por enquanto sim. Por enquanto sim. Calma que vai melhorar. Aqui as coisas só melhoram. Temos ainda nessa questão de ambiente de desenvolvimento, homologação, produção, um outro exemplo aqui muito interessante. Acompanha comigo. Temos aqui um novo código e vamos à explicação. Primeira coisa, estamos criando novamente uma instância EC2 aqui com a AWS Instance e agora estamos criando um AWS DB Instance, também conhecido como RDS, Relational Database Service. Aqui na nossa criação de instância temos o tipo da instância e qual que é a imagem que ele está usando. Porém, temos aqui agora um segredinho. Sim, adicionamos mais um ingrediente nessa nossa receita, que é o count, certo? O count dentro do Terraform, a gente informa quantas daquele tipo de recurso que a gente quer criar, certo? Então, se a gente coloca lá count 10, no nosso caso aqui ele criaria 10 instâncias EC2 do tipo T2 micro e com essa imagem, certo? Porém, se você observar, estamos utilizando aqui novamente o terraform.workspace. E o que quer dizer isso aqui? Significa que se o workspace que eu estou utilizando neste momento for igual a development ou dev, para facilitar a pronúncia deste que vos fala, se o workspace for dev, ele vai criar uma instância. Se o workspace for qualquer outra coisa que não seja a palavra dev, ele não vai criar nada. Ou seja, o que eu estou querendo... Efeito sonoro. Então, aqui basicamente o que estamos fazendo? Estamos condicionando a criação de um recurso baseado no workspace que nós estamos utilizando. Então, eu poderia colocar que esse tipo de recurso só vai ser criado se for em produção, por exemplo. Se for em dev, homologação, não. Como estamos fazendo no exemplo abaixo, né, onde a gente cria uma instância RDS com Postgres. O tipo da instância é um DBT2 micro. Aqui eu estou dizendo quanto de storage que deve ser alocado. E estou dizendo que se o terraform.workspace, o workspace que eu estou utilizando aqui, for production, ele vai criar uma instância dela. Se não for, ele não cria. Então é mais um exemplo de que a gente consegue determinar quantas instâncias, ou até que não vai ser criado nenhum tipo de instância, dependendo do nosso workspace. Vini, acordado? Agora eu tô. Então tá, então esse foi o exemplo 1 da utilização de workspace, que é para a gente separar ambientes, por exemplo, de dev, homologação e produção, certo? Vamos agora ao segundo exemplo que eu tenho aqui, que eu preparei, que é quando a gente quer utilizar multi-regiões. Então, em qualquer tipo de cloud, a gente pode criar recursos em diversas regiões diferentes. Inclusive, é uma boa prática, né? Dependendo de como é o seu ambiente, como é a sua aplicação, que tipo de disponibilidade que ela precisa ter, qual que é a criticidade dela, né? Quanto de dinheiro você perde
se ela estiver fora. Então, geralmente é uma boa prática você ter o seu ambiente em diversas regiões. E o Terraform Workspace, ele nos ajuda com isso também, meu amiguinho. Então, esta abordagem baseada em regiões permite que a gente possa manter as configurações, né, de maneira regionalizada. Para cada região você pode querer ter um tipo de instância, um tipo de recurso, uma quantidade de recurso. Veja comigo. Confira comigo no replay. Esse pack de áudio que a gente comprou é bom demais. O pack de áudio do Silvio Santos vem de brinde. Muito bem, assim como faz Ana Maria Braga com suas receitas, no qual ela já tem tudo pronto, temos aqui um código também pronto para demonstração. Basicamente estamos definindo duas variáveis locais, Workspace Name and Region, certo? Definindo qual que é a região que nós vamos utilizar neste nosso exemplo e a criação de uma instância AWS Instance, que é a nossa famigerada, linda, maravilhosa EC2. Muito bem, o que temos de mais neste código aqui? Sim, novamente a utilização do Workspace. O que eu estou dizendo aqui? Basicamente eu só estou setando a variável Workspace Name com o Workspace que eu estou utilizando neste momento. E em seguida, no próximo Locals, eu estou dizendo que a região que nós vamos utilizar para implantar este código vem do Workspace Name, certo? Na verdade, isso aqui ele poderia ter resumido isso tudo aqui nisto aqui. Basicamente, o que a gente está dizendo? Ó, a região que eu quero que implante esse meu pedaço de código, esse meu trecho de código, vem do Workspace que eu estou utilizando. Neste caso, portanto, nós temos que ter Workspaces com os nomes das regiões, no nosso caso aqui da AWS. Se eu tentar implantar um código do jeito que está agora, no qual eu estou utilizando o Workspace Homolog, se eu aplicar esse código, ele simplesmente não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque não existe uma região chamada Homolog. Então temos que criar um Workspace New US East 1, for example. Great English. Portanto, se aplicássemos este código neste momento, a variável Terraform Workspace seria substituída por US East 1 e a nossa instância EC2 seria criada lá naquela localidade. A gente pode criar todas as regiões, criar um workspace para cada região. Então, de repente, se você utiliza numa determinada região é dev, em outra produção, você pode separar dessa maneira. Enfim, tem infinitas possibilidades. É só mais um exemplo de utilização do Workspace, certo? Então esse foi o exemplo 2. O primeiro exemplo foi utilizando dev, produção e homologação, Workspace para separar esse tipo de ambiente. O segundo exemplo que a gente deu agora foi para separar por região, onde a nossa infra vai ser aplicada. E o terceiro exemplo é, por exemplo, se você quer criar uma infra específica para experimentar alguma coisa. Se você quer criar uma infra para fazer um teste de uma aplicação ou de uma mudança de arquitetura da sua aplicação, da sua infraestrutura, porém não quer, mexer no que já está rodando em produção ou no ambiente que você quiser, você pode criar um novo workspace ali, enfim, com o nome que quiser, com o nome do projeto que você está fazendo, e aplicar o código com as regras específicas para aquele workspace. Então, citamos todos os 3 casos, existem vários outros, centenas, milhares, bilhares, trilhares de casos de uso para você utilizar o Workspace. Vini, gostaria de encerrar por aqui o vídeo de hoje. Mas tá cedo, cara. Não, já é tarde. Já são 3h30 da manhã. Enfim, é isso aí. Vamos ficando por aqui para mais um vídeo enrolado, técnico e sensacional da Cofop. Vini, obrigado por você estar aí atrás das câmeras. É nóis. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu esse vídeo, lembra que lá no começo eu falei, não curta já, não curta já. Primeiro assista. Se você chegou até aqui, dá o like. Dá o like, Por favor, né? comenta, nos siga nas redes sociais. Muito obrigado, um beijo do Google.